Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tá ficando complicado, rapaz. Tá ficando complicado. Cada vez que chega um treinador no Fluminense, a gente espera o tempo certinho pra conhecer a galera, pra fazer direitinho, pra gente não ser aquele cara chato que, o cara mal chegou, a gente já tá criticando, já tá não sei o quê. Mas a fala de Zubeldia deixou muito claro que, pelo menos foi o que eu vi, né? Que as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. Bom, vem comigo que eu vou te mostrar. Sem contar que Zubeldia vai ter que escalar um Fluminense diferente aí para o próximo jogo, tá, meus amigos? Então, vamos trocar aquela ideia, vamos falar de Fluminense. Mas, peço gentilmente para que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer. E ter você aqui é um grande presente, um privilégio absurdo. E eu agradeço aí pela sua moral. Então, ative esse sininho aí, se inscreve e tudo mais. Bom, no sábado, dia 25, a gente tem Fluminense e Internacional. Meus amigos. Fluminense, então, volta a campo já no dia 25 para enfrentar o Internacional em casa, né? Costuma ser sempre um confronto muito bom pra gente, né? Enfrentar o Internacional em casa, Fluminense precisando vencer, quem sabe aí, né? Para dar uma volta por cima. Só que para esse jogo faltam apenas 4 dias e a gente tá com essa questão aí. Quem vai substituir o Freitas, meus amigos? Freitas tomou o cartão amarelo, estava pendurado, então tá fora do jogo. Então o Thiago Silva vai ter ali isso pensando que Thiago Silva vai pro jogo, tá? Porque ele vem jogando direto até agora. E tem isso ainda, mas assim, vamos com o que a gente sabe. Freitas tá fora e o Zubeldia vai ter que trazer ali um novo colega para Thiago Silva. E as opções que ele tem é o seguinte: Inácio, né? A gente até comentou hoje sobre o elenco do Fluminense. Tem o Inácio que sempre quando ganha muitos minutos ele acaba se lesionando. É um jogador um pouco de vidro. A gente tem Igor Rabelo, que foi o nome que o Fluminense contratou aí nessa janela do meio do ano, né? Uma contratação bizarra que ninguém entendeu nada, mas tá aí. A gente tem Manuel, que dentro de campo não passa segurança para ninguém, já tá no fim de contrato, tá no fim de carreira. E a gente tem também Thiago Santos, que é mais um aí que o Fluminense tem no seu elenco, mas também vem ficando de fora das relações e quando entrou muito mal. Esse ano entregou muita paçoca, né, como dizem por aí. E para fechar a gente tem o Davi Schwindt, na minha opinião, quem tinha que começar a ganhar minutos aí. Porque vamos lá, Inácio eu já conheço. Igor Rabelo, já conheço também. Manuel e Thiago Santos, eu nem preciso falar. Então assim, se você não usar a oportunidade de agora para você priorizar ou você dar oportunidades, quando que você vai usar? Né? Então eu iria de Davi, mas claro que não. Certamente Zubeldia já mostrou ser muito parecido com os técnicos que já estavam aqui, né? E é um pouco curioso. Tu não acha que é curioso demais? Muda uns técnicos, muda técnico, é brasileiro, é estrangeiro, mas todo mundo que chega aqui escala sempre a mesma coisa. Sempre prioriza os mesmos jogadores. É um negócio tão estranho, sabe, que acontece no Fluminense. Então, assim, essas são as opções, mas todo mundo sabe que vai ser Inácio, né, ou Igor Rabelo, tá? A gente sabe que vai ficar entre esses dois nomes. Davi é o último da fila. Antes de Davi ainda tem Thiago Santos e Manuel, algo que é muito absurdo, na minha opinião. Mas é isso, meus amigos. Eu não tenho a informação de quem vai ser o escolhido. O Fluminense vai voltar aos treinos agora, né? Mas eu quero dizer, eu duvido que vai ser o Davi. Porque se for o Davi, eu venho aqui e falo assim, caramba, que maneiro, Zubeldia, vou te elogiar. Parabéns, dando oportunidade para o menino da base. É muito difícil dar oportunidade para o menino da base, tá? Então a gente deve ter aí Igor Rabelo ou Inácio. Infelizmente o Davi aí vem caindo no esquecimento, né? Isso aí é muito triste. Outra informação, a gente já trouxe para vocês alguns dias atrás, mas o GE tá trazendo hoje, ó, que Ganso e Nonato avançam na recuperação e ficam perto de estar à disposição de Zubeldia no Fluminense. A informação que a gente tem e a gente trouxe, né, era que
ambos já estavam liberados, já estavam ali treinando e à disposição do Zubeldia, tá? Então, são informações que vão caminhando juntas, né? Então, a gente tem aí realmente Ganso voltando a ser opção e Nonato voltando a ser opção também. Tá bom, meus queridos? Então, é isso que eu quero trazer. Mas não esquece de arrebenta no like. Hoje eu recebi um áudio, diretor, do meu amigo Tom Zé, das suas filhas, fazendo arrebenta no like. Vou te falar, tá? Virou sucesso. Virou hit no Rio de Janeiro, meu amigo. Não tem jeito, não. Vai ser bom demais. Eu gostei demais dessa vinhetinha. Ai, ai. Mas arrebenta nesse like aí, tá? Eu tô aqui falando. Mas, gente, por favor, não esquece não. Clica nesse gostei, ajuda a gente. Que agora a gente vai entrar para o mundo especial de Zuzu, né? De Zubeldia. Que, pelo amor de Deus, né? Zubeldia errou na escalação, né? Colocando o Cano. Ninguém entendeu, né? Talvez porque são muito amigos desde a época de Lanús. Ok. Mas tem que jogar quem tá melhor. E na hora de ter sido questionado sobre a ausência do John Kennedy, a gente tem o Zubeldia, que deu talvez uma das piores respostas possíveis para você justificar alguém. Olha só, tô aqui no site Netflu e vai dizer que o Zubeldia, né, explicou por que o John Kennedy ficou de fora do time titular. Abre aspas para o Zubeldia. Ele diz o seguinte: se tivéssemos feito gol, estaria tudo bem. Ponto, tá? Ele vai continuar, mas eu preciso falar dessa parte aqui que eu achei um grande absurdo. Olha só. Existe, né, no campo do futebol, aquele campo que você tenta prever o que vai acontecer. Tanto é que as casas de apostas estão hoje aí, né? A gente às vezes fica lá tentando prever quem vai chutar no gol, quantos escanteios vai ter, quem vai vencer o jogo, quantos gols vai acontecer na partida. Então o futebol, querendo ou não, ele acaba sendo um esporte que você, com a leitura correta, você consegue ver um pouquinho, né, do que pode acontecer no futuro. Mas assim, essa fala do Zubeldia não se encaixa aqui, porque ele tá falando o seguinte: vamos lá, se o Germancano tivesse feito aquele gol que teve na cara, e aquele gol, que é um print bizarro, se você ver, Germancano podia chutar e podia passar pro Serna, que estava totalmente livre, mas ele tentou. O Germancano já tá mal há muito tempo, né? Então, assim, o Germancano encheu o pé e tentou fazer o gol. E ele tá dizendo aqui, o Zubeldia, que se tivesse saído o gol, a gente não ia falar. Ah, não, o Germancano funcionou, fez o gol e tudo mais. Aí ele vai dizer o seguinte: não fizemos gol e começamos a discutir por que jogou um e por que não jogou outro. Pô, o Zubeldia só pode estar de brincadeira em falar uma parada dessa. Gente, pelo amor de Deus. A gente que discute futebol aqui, a gente discute futebol de forma séria. Por mais que eu tenha esse meu jeito, né, brincalhão, esse meu jeito leve de ser, e eu sou assim no meu dia a dia, quem me conhece, eu sou assim. Não é um personagem. Por isso que é muito difícil eu gravar um vídeo sério, porque eu sou assim. Eu sou um cara que gosta de brincar, gosto de ser leve, né, gosto de trazer leveza. O brasileiro já sofre tanto, né? Então o canal Hora do Flu, eu fiz isso, por mais que às vezes eu não seja o mais querido, outros canais sempre estão à frente, não tem problema. Eu quero ter eu quero trazer pra você alegria. Mas nesse caso aqui, o Zubeldia tá achando que a gente é otário, né? Vamos lá. Sabe por quê? Que ele tá falando o seguinte: se o Cano tivesse feito gol, se o Cano tivesse feito gol, nós não estaríamos reclamando. Só que ele não entendeu que o Cano tem 20 gols no ano. Se fosse por causa de gols, a gente não ia reclamar nunca, porque o Cano tem 20 gols no ano. Então, pensa, essa análise, ela não faz sentido nenhum. Nós estamos reclamando é porque o Cano claramente está sem condições de jogar. Quando ele sai da área, ele perde a bola, ele erra o pivô, ele dá o passe para o adversário puxar, contra-ataque. Quando ele tá na área, igual a gente viu contra o Vasco, teve a chance claríssima de fazer o gol e não fez. Por quê? Porque a idade chegou pro Cano. Como chegou pro Fred? Gente, chegou pro Fred. O Fred, craque de bola, a idade chegou pra ele. O Fred já não conseguia jogar. Isso é normal, é biologicamente normal. A idade chega, você vai ficando mais velho, você vai tendo dificuldades físicas. E é o que o Germancano tá passando. E a gente só tá pedindo para que use o menino, JK, que é um diferente do Germancano, é muito jovem, 23 anos, eu acho que tem um JK, né? A gente falou mais cedo. Mas assim,
E não é por causa de gols, porque se fosse por causa de gols, a gente não estaria reclamando porque ele tem 20. A questão é exatamente o que o Germancano vem fazendo dentro do campo. E olha, o que me deixa assustado é que não bastasse errar a escalação do Germancano, ele tenta justificar o seu erro usando uma desculpa totalmente ridícula que se ele tivesse feito gol, nós não estaríamos reclamando. Pelo contrário, a gente estaria reclamando sim, porque apesar do gol, o Germancano errou o jogo inteiro. E não compensa. Não compensa. Porque hoje o Germancano dá oportunidade pro adversário, pô. E isso a gente precisa falar. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: tudo se analisa por causa do resultado. Não! Literalmente a gente não tá analisando o Germancano por causa do resultado. É literalmente. É literal. Cara, tanto é que em alguns momentos o Everaldo, ele sem a bola, era muito mais participativo com o Fluminense, fazia muito mais sentido mesmo não fazendo gol, mesmo sem dar o resultado. Mas a gente via, acertava o pivô, ganhava bola aérea e tudo mais. O JK veio e conseguiu fazer tudo. Por isso que pedimos o JK. E sem falar que eu não sei por que a gente tem que discutir. Eu não sei. E eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa analisar dentro de nós. O fato do jogador ser ídolo não faz o jogador ser titular. Ô, gente, porque no dia que um jogador, o fato dele ser ídolo, ele ter uma vaca cativa no clube ou no time titular, isso está dizendo claramente que aquele jogador é maior do que a instituição. É mais importante que a instituição. E isso é algo que a gente precisa cortar. Meu amigo, vou te falar a real. Pensa aí no jogador que tu acha que é insubstituível. Tu olha assim esse jogador e tu fala, caraca, esse não tem jeito. Eu vou falar um, que talvez ele não fosse insubstituível, mas foi um dos grandes craques que eu vi com a nossa camisa, que foi o Deco. O Deco, ele jogava um absurdo. Mas se o Deco estivesse mal, eu ia falar, pode tirar o Deco. Porque ele não tá rendendo. E o futebol é rendimento. Cara, a gente precisa saber que é assim. Outros clubes funcionam assim. Os outros clubes, eles estão barrando seus ídolos. Eles estão negociando seus ídolos. Porque os ídolos foram ídolos, tudo bem, mas atualmente não vem ajudando. E o Zubeldia deixa muito claro que não vai mudar isso não, ó. Primeiro tempo saímos injustamente perdendo. Tivemos oportunidades, pressionamos o rival. Tiveram oportunidade, mas a oportunidade caiu no pé do Germancano. Quem sabe se fosse no pé de outro não teria feito gol. Né? Pressionamos o rival, tivemos lances claros. Depois, quando o resultado não vem, discutimos por que não jogou. Não é depois. Zubeldia. Cara, eu esperava muito mais de... Quer dizer, eu não esperava tanto do Zubeldia, porque ele nunca foi um nome que eu indiquei aqui no canal. Pega os nomes aí dos técnicos que eu indicava. Indiquei Thiago Mota, muito também pelo apoio do Manolo, e eu assinei. Sérgio Conceição, português. Zubeldia nem passava na minha cabeça, porque não era um treinador que eu falava, pô, esse aí vai ser o grande técnico do Fluminense. Quem escolheu o Zubeldia foi o Mário, não foi a torcida do Fluminense, não fui eu, não foi você. Mas o que eu quero dizer é, o Zubeldia tá falando o seguinte, o fato do resultado não ter vindo, aí a gente questiona. Não, pelo amor de Deus, aí aqui eu vou mostrar a mim, tá? Não vou falar do canal, porque o canal eu falei, vai escalar o JK, que bom, porque é o JK que tem que jogar mesmo e tudo mais. Vamos pegar uma postagem minha lá no Twitter, se você não segue a gente lá, segue a gente, segue o Hora do Flu lá no Twitter, e lá eu postei o seguinte, olha a hora, tá? 6h32, tinha acabado de sair a escalação que o Germancano estava no time titular. Então pensa, essa aqui é uma postagem antes do jogo. Antes do resultado que o Zubeldia tá falando. Eu botei. Germancano é ídolo, monstro, pode decidir hoje, porém, não faz o menor sentido ele ser titular. Não vem jogando bem, vem com dificuldades, errando muitos passes e tem o JK que vem melhor. Espero que decida hoje, mas o Zubeldia arrisca demais escalando o Cano como titular. Então assim, eu não esperei o resultado. É o contrário do que o Zubeldia tá falando. Eu falei antes, não só eu, toda a torcida do Fluminense. Que ama o Germancano, mas enxerga que não dá mais. Não dá. Quer botar o Germancano? Bota lá 15 minutinhos no final do jogo. Poxa, que maneiro. Prestigia ele de outra maneira. Dá um nome no campo, dá um nome da bola, dá um nome ali de uma placa. Faz um busto dele no CT Carlos Castilho. Mas não fica escalando um jogador que não está rendendo, gente. Então, Zubeldia, você está totalmente errado. E essa fala do Zubeldia diz muito o seguinte. A decisão cabe a mim. Simplesmente isso.
Zubeldia ainda foi arrogante nesse sentido. Que ele falou que a decisão é dele. Então, meu amigo, se a decisão é tua, segura no teu peito, porque a partir de hoje, toda vez que você escalar errado, eu vou ser o primeiro a falar que você tá escalando errado. Eu vou ser o primeiro a mostrar a sua incompetência em escalar como deve ser escalado pensando no desempenho. Quando você colocar suas amizades, o Mário, o Angione, quem for colocar na frente dos bois, eu vou falar aqui. Fechou então? Então fechou. Se a responsabilidade é sua, é sua. Escala o Germancano e ele erra de novo pra você ver. Eu peço fora Zubeldia. Porque se você pode fazer, e cabe a você escalar, se você escalar errado, cabe a mim questionar a sua escalação. E outra coisa, tá? Ele vai dizer respeito Germancano, John Kennedy e respeito Everaldo. Mentira! De todos os nomes aqui, o único ele respeita o Germancano. Porque mesmo o Germancano não jogando nada, ele escala o Germancano em vez dos outros jogadores, em vez de dar oportunidade para a base que seja. Queridos, eu tô indo nessa, um beijo no seu coração, muito obrigado pela você ter chegado aqui até o final. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Então, tá claro, Zubeldia não vai mudar. Ele falou que isso cabe a ele. Então, beleza. Parabéns, Zubeldia. Seja muito bem-vindo ao grupo dos treinadores burros que eu tenho que aturar mais uma vez. Beijo, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.